Oiê, eu sou a Fernanda Leal e você é muito bem-vindo ao nosso episódio 3 do Lealcast Papo de Aprovado. Eu sigo aqui nessa série de episódios em Manaus. Hoje eu tô aqui com a Ingrid, maravilhosa, e a gente vai conversar sobre a jornada dela até a aprovação. A Ingrid foi minha aluna da mentoria, ela fez MLA, ela fez mentoria leal de aprovação e hoje faz o curso dos sonhos na Faculdade dos Sonhos. Vamos começar esse papo assim, Ingrid. Conta pra gente que curso você faz, que faculdade, em que período você tá. Eu estou no segundo período de medicina da UEA. Ai, que delícia. Ingrid, você me conheceu como? Me conta. Eu te conheci pelas redes sociais. Aí fui vendo, assim, o número de aprovados e uma coisa que eu vi, tipo, fui ver os stories, como é a MLA, como funciona, e eu achei, tipo, super legal. E foi bem em época, tipo, que tava abrindo inscrição. Aí eu lembro até que fez uma story ou uma live que era tipo, como convencer seus pais a assinar MLA. Eu na mesma hora, pai, olha aqui esse vídeo. E funcionou, né? Sim. É muito louco. E é bom te ouvir falar isso. Eu comecei a ouvir isso muito, assim, de gente falando, ai, bendito o dia que o Instagram me entregou aquele post. Bendito o Sim. dia que o seu criativo lá, sua Uhum. imagem apareceu pra mim. E é por essas e outras que, mesmo que de vez em quando rola um hate aqui e acolá, mesmo que alguém critique o meu trabalho porque não entende o que, é que eu falo, né? Uhum. Tem gente que até hoje acha que eu sou coach, deve ser muito doído olhar pra mim e falar, nossa, olha uma neurocientista, mestre em aprendizagem. Sim. É mais confortável falar qualquer outro tipo de coisa. É por histórias como a sua que eu faço o que eu faço, sabe? Eu aprendi a gostar de produzir conteúdo, mas eu nunca quis ser blogueira, eu nunca quis a vida de produtora de conteúdo. Mas eu entendo que a ponte, assim, a melhor ponte, o caminho mais curto entre o que eu acredito e o que eu faço e o que eu dediquei a minha vida a fazer e os estudantes é a rede social. E você é Sim. uma prova disso, né? Sim. Eu brotei na sua tela de celular e você entrou no MLA. Você fez quanto tempo de MLA? Eu fiz 8 meses. Eu entrei em março e o vestibular foi em novembro. Eita, É isso? foi. Aham, foi. Caramba, caramba. Então, não foi nem um ano Não, de preparação e você passou no foi. curso dos sonhos e na faculdade dos sonhos. Ai, que delícia. E me conta, Ingrid, como é que era a sua rotina de estudos antes da MLA? Antes da MLA, eu não tinha uma rotina de estudos. Era tipo, ah, acho que agora eu tô com vontade de estudar. Aí eu levantava, estudava, eu acho que eu preciso estudar isso. Mas nunca, tipo, isso é o que eu vou ver hoje. Entendeu? Isso era uma coisa muito bagunçada. Uhum, Eu sempre tive muita preguiça de fazer as coisas e eu não tinha nenhuma disciplina pra estudar. entendi, entendi. E você, quando você resolveu, você falou assim, não, vou entrar na mentoria dessa maluca aqui que tá falando comigo. Eu tinha cabelo colorido na época ainda, não? Sim, Tinha, não tinha? Tinha umas tinha. mechas coloridas no Aham. cabelo. Meu Deus, uma faca, que fase. Fiz 30 anos e dei uma surtada. Você quis entrar pra MLA por quê? Que você olhou pra minha cara, olhou pro que eu tava ensinando e falou assim, é isso que eu preciso. Acho que foi justamente pela parte do planner, a disciplina. Que era uma coisa que eu percebia que era o que tava faltando, assim, aquele ingrediente que tava faltando pra mim, Legal. realmente. Aí você entrou na MLA, você começou E a estratégia. aplicar as técnicas, as Isso. estratégias, começou a usar o planner. Como é que você sentiu que a coisa tava mudando, assim? Quando é que você sentiu que tava dando certo, que tava no caminho certo? Quando eu comecei meio que, sabe, estudar todo dia com. Esqueci a palavra, mas tipo, com frequência, com Com constância. constância, perfeito. Isso. Foi assim, eu disse, meu Deus, eu estudei todo dia hoje, eu fiz, tipo, eu fiz 20 questões, mas eu estudei hoje, entendeu? Quando comecei a fazer todo Quando começou a dia. ser constante, né? Nessas horas Uhum. que eu falo a diferença de ter método e de ter tutor, né? Na MLA, cada mentorado tem um tutor. E por que que isso faz diferença? Porque, não sei como é que era a cobrança da sua família, a gente vai falar disso Né? aqui. Mas imagina você chegar pros pais, né? Você tá no terceiro ano do ensino médio, no primeiro ano de cursinho, você fez 2 anos de cursinho, né? Uhum. E esse segundo ano com um tempo de MLA e você passou. Imagina chegar pros seus pais no segundo ano de cursinho, eles investindo, e do nada chegar pra eles e falar: olha, agora, 5 anos depois, né, contando ensino médio, cursinho, finalmente eu estou estudando todos os dias.
dá pra falar uma coisa dessa. Ninguém, quem tá fora do contexto de Enem, vestibular, não entende o desafio que é Sim. ser constante e estudar todos os dias. A gente sofre todo dia, passa raiva todo dia, Sim. mexe com papel todo dia, mas não é produtivo e estuda todo dia. Eu acho que é bonito você trazer isso, né? Que você começa a sentir que tá dando certo, que tá no caminho certo quando tem constância. E, cara, como a gente subestima o tanto que é importante e ao mesmo tempo difícil Sim. ser constante no estudo. Uma coisa que... Sobre esse negócio, no ensino médio, uma das minhas maiores preocupações era, tipo, aparentar estar estudando. Aparentar tirar uma boa nota, entendeu? Então, acho que foi também uma virada de chave que, tipo, eu não tô fazendo isso daí, eu não tô estudando todo dia pros outros, eu tô estudando todo dia pra mim. Porque eu quero passar. Sua família cobrava, não cobrava? Sim. Que quando você me fala Muito. de... Eu tava muito preocupada em parecer que estuda, me vem na cabeça, na mesma hora, o quanto aquele filho, que ele tá na narrativa, ele é o personagem do coitadinho que se mata de estudar, o quanto que isso traz benefício. É. Um dos desafios de você aplicar método Leal é você deixar de lado esse personagem. Porque, gente, é muito fofo. Né? Me mato de estudar. Ai, eu varo a noite estudando. Eu não tenho tempo pra nada. Eu não posso sair. Ai, como eu sofro. muito isso. Eu não tenho tempo pra amigos. Eu não posso ir nem no almoço de família. Oh, meu Deus. É fofo, é bonitinho. A família... Até porque ninguém é obrigado a saber como é que funciona, mas a família fica com uma sensação de que vai dar certo, porque você tá se matando de estudar e não tem tempo pra mais nada. É um indicativo de compromisso. Todo mundo entra nessa pira e você começa a ganhar quase que benefícios, né? É um olhar de orgulho misturado com pena, sabe? E é muito difícil quando você já tá nesse lugar e você esteve nesse lugar, né? Da coitadinha sofredora vestibulando. Ai, que bonitinha, vou lá levar um bolinho pra ela porque ela tá se matando de estudar. É muito difícil sair desse lugar e ir pra um lugar de estudante de performance. É. Porque você já não é mais a pessoa que todo mundo tem pena. Ai, tadinha. Porque você começa a estudar com performance, começa a estudar mais em menos tempo, e aí daqui a pouco você vai meter um descanso consciente, você vai ter tempo pra sair. E quem tava acostumado a te ver arrastando, te ver bem, fala, ih, Não vai passar. não vai passar, não tá estudando. Aham. Teve uma pira uma vez, isso foi lá em Goiânia, eu tava no supermercado. Era de manhã, assim, 9 horas da manhã, bem apaisana, assim, tipo, com sono, eu dei fazer supermercado, de compra no supermercado. Nesse dia eu fui. E aí, empurrando o carrinho, acho que a Malu não era nem nascida, eu tava grávida, tem tempo isso. E aí, encontrei uma mulher, ela olhou pra minha cara, olhou... Sempre que a pessoa dá uma espremida no olho, assim, eu sei que ela me conhece da internet, maquiada. Sim. Aí, quando me vê, né? Aí, ela deu uma espremida no olho, assim, falou, professora Fernanda? Fernanda Leal? Falei, pronto, conhece o Instagram, né? Falei, sim. Tudo bem? Ela queria falar da minha filha. Gente, não faço a menor ideia de quem seja a filha dela. A gente imagina. Sim. Passa 5, 6 mil alunos por ano, não dá. Mas enfim. Aí ela foi falar pra mim, não, porque eu tô muito preocupada com a minha filha, porque a minha filha tá muito tranquila. Isso era tipo setembro, assim, já Sim. perto de outubro. E eu, tá, e né, tipo, como quem diz assim, qual o problema? Não, professora, é porque assim, você vai me entender. A minha sobrinha, aí a comparação, né? A minha sobrinha, ela, cara, ela já não tá mais indo nas festas de família. Ela, assim, minha irmã levou ela no psiquiatra porque ela tá no nível de ansiedade. Mas se você olha pra ela, professora, você vê que ela tá estudando. E a minha filha, eu pergunto pra ela como é que ela tá e ela só sabe falar que tá bem. Eu não vejo ela desesperada, eu não vejo ela se matando de estudar. E ela fala que tá tendo resultado, ela fala que tá bem e eu já... E aí eu fiquei olhando e falei, cara, olha onde chega o desconhecimento, o senso comum, né? Sim. Aquela mãe tava desesperada porque ao não ver a filha dela desesperada, ela pensou que a filha dela não tava estudando. Porque o único registro que ela tinha era, se tivesse estudando, tava desesperada. Se tá bem, se tá saudável, é indicativo de que não tá fazendo nada. Como é que foi pra sua família quando você virou essa chavinha de deixar de ser a desesperada do rolê e passou a trabalhar, estudar com performance? Tipo assim, com meu pai ali, porque eu moro com ele. Ele meio que entendeu porque sabia como funciona MLA. E ele achava estranho, mas ok, vou deixar a Ingrid fazer ali o que ela tem que fazer. A minha avó é a pessoa que mais... Esse negócio não tem que estudar o dia inteiro.
E aí... Comer livro, dormir com livro. Aí, qualquer coisa que eu saía... Teve uma festa, assim, no final de outubro, que já era bem perto dos vestibulares, que eu fui. E aí, é uma coisa que ela... Eu não acredito que tu foi pra isso. E aí, até hoje, tipo, ela fala com as primas dela... Ai, eu não acredito que a Indy foi pra essa gandaia. Fala gandaia. Eu não acredito que ela... E passou. E é muito engraçado. Então tinha essa pressão, né? De tem que estudar o dia inteiro Sim. pra conseguir passar. E é isso, acho que quando alguém olha pra gente falando sobre isso, né? Fica parecendo que... é sobre estudar pouco. Não, gente, não é sobre estudar pouco. Não é sobre estudar pouco. É sobre estudar do jeito certo, com técnica, com estratégia. E quando você otimiza o tempo de estudo, e você, na hora que tá estudando, você realmente tá estudando, na hora que você tá descansando, você precisa descansar de fato, né? A gente chama no método Leal de descanso consciente. Se a gente trouxer nomes técnicos, a gente tá falando da alternância entre modo focado E modo difuso. e modo difuso. Então, o modo focado é você ficar muito focado naquilo que você tá fazendo. Porque se você faz exercício e você faz lento, você não passa, não porque você não tinha conteúdo, mas você não passa porque você não tem ritmo de resolução de questões. É preciso treinar a velocidade. Treinar a velocidade cansa pra caramba. Então, como é que eu vou contrabalancear isso? O cérebro aprende tanto quando a gente tá focado, e ele organiza memórias e consolida memórias no modo difuso. Sim. Que é esse momento da festa, de Exatamente. descansar a cabeça, de passear com o cachorro. É ingênuo e é de um desconhecimento profundo de neurociência achar que pra passar tem que ficar concentrado o dia inteiro. Agora, talvez acho que a coisa mais importante pra se falar aqui é: tá tudo bem sua avó não saber disso. Né? Sua avó não é uma especialista em aprendizagem, não tem que ser. Ela tá no lugar dela de vó preocupada, de meter a dedo na sua cara e falar: não vai pra gandaia, certíssima. Agora, o que não dá é um professor falar isso. O que não dá é pra um dono de escola falar isso. O que é inadmissível é alguém que se propõe a fazer uma mentoria de estudos falar isso. A avó tá no lugar dela, o pai tá no lugar dele, tá tudo certo. Tanto que o que a gente mais faz dentro da mentoria é ensinar vocês a lidar e a filtrar esse tipo de coisa. Né? Olhar pra sua avó que tá brigando com você porque você tá indo pra gandaia e olhar e pensar: cara, que coisa maravilhosa, tem uma avó que me ama, que se preocupa comigo. Filtrar com um filtro de amor mesmo, né, Ingrid? Porque se for entrar numa parada de embate, você vai comprar briga à toa, né? Muito bom, muito bom. Ingrid, e dessa rotina toda de vestibular, que técnicas você aplicou que você mais gostava? Você falou do planner, o que mais que você fazia? Eu fazia também tanto resolução... Ai, esqueci o nome. RC e RD. Fazia resolução direta e corrigida. Então, RD e RC. Você fazia as duas? Sim. Massa. E o que mais? Também RDI. Essa era uma que eu gostava muito, porque a gente já aproveita todo o conteúdo. Então, é uma coisa que dá pra otimizar tempo, ao mesmo tempo que tu consegue revisar bem. Perfeito. Né? A gente prometeu que ia falar de RD aqui em algum episódio, porque a Bia, que foi o episódio 1, citou RD. A Malu também citou RD, então eu vou trazer pra cá, que você trouxe também o RD. Pra quem tá assim, que diabo é RD? Que é RD? Que loucura que é essa? Talvez o maior desafio de estudar, além de toda a questão emocional, é você imaginar que você senta a bunda na cadeira pra estudar, alguém te cobra estudo, alguém te cobra que você tem que estudar, mas ninguém te fala como, né? Tem um meme do Porta dos Fundos que eu adoro, que é uma entrevistadora perguntando: e aí, como é que faz pra levantar esse peso? E aí ele deixa o peso no chão e fala: não, é simples, você pega aqui, faz aqui e levanta. Ela fala: bacana, então mostra como é que faz. Ele: não, é simples, pega aqui, faz aqui e levanta. E ela pergunta a mesma coisa umas 10 vezes, a resposta sempre é a mesma. Ele não dá conta de levantar, então ele só fala como é que faz. Mas aquilo não é o como fazer. É como eu me sinto quando eu vejo um professor dizendo matéria dada, matéria estudada. Você ouve a dica e fala: tá, mas como que faz? Não é só fazer exercício, porque se fosse, tava dando certo. Então, dividir o processo de resolução de questões em estratégias diferentes faz você tomar consciência da forma que você está resolvendo e escolher qual a melhor forma para cada momento, né? Então, RD, resolução direta. O que é RD? É você selecionar as questões que você vai fazer naquele dia e você fazer todas sem pausa, sem intervalo, sem recreio, sem lanche, direto mesmo, sem inclusive olhar o gabarito, sem corrigir. O bom da resolução direta é porque você consegue fazer um volume muito maior de questões justamente porque você vai direto e você não tem que lidar com o sofrimento de errei, acertei. Então você tira a carga emocional daquele processo e faz de uma maneira direta e corrige no final. Importante no RD é você colocar número de questões.
que talvez seja um contrassenso, né, do que a gente tá acostumado, porque normalmente quem define a quantidade de questões é o professor. E, cara, na boa, é impossível um professor numa sala com 100 alunos completamente diversos, né, de sonhos, de histórias, dizer que o ideal para você aprender logaritmo é fazer 30 questões. Esse número não existe. O único número plausível é quando o estudante conhece a própria jornada e ele define a quantidade de questões antes de fazer. Sem definir quantidade de questões, você não tem aonde chegar. E você sempre termina o dia com o sentimento de que podia ter feito mais. E esse sentimento é uma bosta. Porque como é que você vai relaxar e dormir sentindo que todo dia foi um fracasso? Você tem que ter uma meta clara pra você chegar na meta. Né? Então isso é RD. RC é você fazer pausas. Resolve, corrige. Resolve, corrige. Resolve, corrige. É bom pra quando a matéria é muito difícil. Ou quando você tá no primeiro ano do ensino médio, você tá muito mais interessado ali em aprender a coisa, né? Aprender o conteúdo do que em volume de questões. E o RDI, pra fechar, já que eu falei que atrás já trouxe logo os 3, é você montar uma lista de questões com conteúdos misturados. Né? A vantagem de você misturar os conteúdos é porque parte do desafio vai ser chegar em qual é o conteúdo, que é o que acontece na prova. Dá mais trabalho, você erra mais, só que se desafia muito mais também. Então, pensando em neurociência da aprendizagem, ter questões misturadas, de conteúdos misturados, ao invés de fazer uma lista de 20 questões de logaritmo, desafia mais o cérebro e esse desafio faz você aprender mais. Aplica, vai fazer a diferença. E Ingrid, do que você viveu no vestibular e da sua realidade hoje na faculdade de medicina lá na UEA, você consegue ver coisas que você aprendeu no método Léo que você usa hoje na faculdade? Sim. Acho que eu acho que pra mim o que ficou mais assim evidente foi o descanso consciente, que eu acho muito importante falar sobre a diferença entre estar com preguiça e estar cansado. Porque pra mim isso foi assim a coisa mais importante, porque em dias que eu dizia, caraca, hoje a minha cabeça tá assim, eu não consigo me concentrar. Aí eu não estudava naquele dia. Não, hoje eu não vou estudar, porque eu sei que eu tô cansada. E tinha dias que eu, assim, ai meu Deus, tô com uma preguiça. Não, mas isso é preguiça. Eu tenho que levantar e fazer meu planner e estudar. Porque senão, onde que eu vou chegar? Perfeito. Saber separar muda tudo, né? Porque você forçar a barra quando você tá de fato cansado e exausto rende pouco e você vai morrendo aos pouquinhos no processo. Mas, ao mesmo tempo, perder pra preguiça todo dia te impossibilita de alcançar grandes conquistas, né? Com certeza. Ingrid, se você estivesse falando agora, e você tá falando agora, com quem tá nessa rotina, tá no ensino médio ou tá no vestibular, ali no cursinho, quer muito passar e talvez esteja aqui assistindo você falar agora pra se inspirar, que conselho você daria pra essa pessoa? Eu já dei um spoiler desse conselho, porque é muito isso de saber se conhecer o suficiente para saber quando você tá cansado e quando você tá com preguiça. Porque, pelo menos pra mim, isso foi a maior virada de chave. Que a Fê ajudou muito a entender que a gente tem que manter uma constância e, ao mesmo tempo, tem que saber descansar. Porque todo o modo difuso e o modo focado, só assim que vai funcionar. Que vai dar certo. Ai, tô muito feliz. É a primeira mentorada da MLA que a gente traz aqui no podcast. Tô muito feliz de ter você aqui. Tô muito feliz de pensar que valeu a pena e continua valendo a pena fazer conteúdo na internet, porque numa dessa a gente dá match e, cara, tô muito feliz de pensar que o meu trabalho impactou um pouquinho aí nessa jornada de você realizar seu sonho. Obrigada por ter vindo, Ingrid. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!